TV canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o ImediatoOnline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465-7863. Olá! A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas ampliou o recesso de julho para 30 dias, de 1º a 31 de julho, coincidindo com as eleições municipais. O presidente da Assembleia, Roberto Cidade, pré-candidato à Prefeitura de Manaus, está entre os que aproveitarão o período para atividades externas. O recesso de fim de ano permanece de dezembro a janeiro. Apesar disso, a Assembleia e os gabinetes continuarão operacionais, mantendo seu funcionamento regular. Nesta semana, muitos parlamentares aproveitaram para participar do Festival Folclórico de Parintins, combinando lazer com movimentações e articulações políticas. Para mais informações, acesse agora mesmo o poder.com. Até mais! Bem-vindo ao Conversa Política. Eu sou Álvaro Corrado. O potássio é um elemento vital para a agricultura, pois atua diretamente na fertilização do solo. É essencial para o controle de fluidos de todos os tecidos do corpo humano. Em linhas gerais, um metal responsável em promover equilíbrio no homem e na natureza. O mundo precisa do potássio para fertilizar o solo aonde se planta o alimento. O Brasil, como um dos maiores produtores de alimentos do planeta, é o segundo maior consumidor mundial desse produto. Há mais de uma década foram encontradas aqui no Amazonas grandes reservas de potássio, mas ainda hoje compramos 95% do fertilizante utilizado no agronegócio nacional do exterior. Você deve estar se perguntando por que a gente tem que comprar de fora se a gente tem em abundância aqui. É o que nos responde o presidente da Potássio do Brasil, Adriano Espechit, em uma entrevista esclarecedora sobre este assunto. Vamos mergulhar nesse projeto Potássio de Autazes, que promete reduzir essa dependência nacional de fertilizantes importados a partir da produção aqui mesmo no país. A estimativa é que, com este projeto saindo do papel, será possível produzir 2 milhões de toneladas de fertilizantes por ano. Agora, com a licença autorizando mais uma fase do projeto, a empresa acredita que está perto do fim o enfrentamento com ONGs e órgãos de controle que travaram por pelo menos 10 anos essa iniciativa de autossustentabilidade do setor agrícola nacional. Um projeto ambicioso, uma resposta sustentável e eficiente para os desafios econômicos da Amazônia. Quem é a Potássio do Brasil, presidente? Bom, a Potássio do Brasil é uma empresa que foi criada em 2009 para exatamente fazer a exploração mineral do potássio aqui no Amazonas. A nossa sede é aqui em Manaus, nós temos uma filial em Autazes e outra filial em Belo Horizonte. Certo. E essa empresa criada especificamente para esse projeto aqui na Amazônia, ela é composta de que investimentos hoje? Hoje os nossos acionistas na Brasil Potash, que é a nossa controladora no Canadá, é composto por cerca de 30% de investidores ingleses, cerca de 23% de investidores australianos. A família Bart, que é do fundador da empresa, detém cerca de 13%, e os investidores brasileiros, inclusive aqui de Manaus,
detém cerca também de 13%. Ou seja, é um conjunto de empresários que hoje aposta nesse projeto. Hoje não, que já apostou e continua apostando, porque já foram investidos aqui na Potássio do Brasil mais de R$1 bilhão. 1 bilhão? R$1 bilhão. E como é que foi feito esse investimento? Só para o pessoal entender. Então, esse investimento ele foi feito basicamente nas perfurações que a gente tem que fazer. A empresa já investiu aqui no Amazonas, basicamente em Altazes, Itacoatiara e Itapiranga, cerca de 230 milhões de dólares. Agora eu falei em dólares porque é a moeda normalmente utilizada em empreendimentos de mineração. Para você e seus telespectadores entenderem, a gente fez perfurações a 1 quilômetro de profundidade para identificar estas ocorrências. Cada furo desse custa cerca de 2 milhões de dólares. E nós já fizemos mais de 60 furos desses nessas cidades que eu te falei. Altazes foi o projeto que nós mais desenvolvemos e é o projeto que nós estamos implantando agora. Ah, entendi. Então, na verdade, a empresa ela já vem também prospectando em algumas outras localidades ali naquela mesma região. Sim, é isso? Sim. A ocorrência dos sais de potássio é estimada que ela comece em Borba, aqui no Amazonas, e vá até Juruti, no Pará. Nossa. São mais de 400 quilômetros de extensão. E isso hoje representa, só para a gente ter uma ideia, isso é uma riqueza hoje, né? Sim. Isso representaria hoje no mercado quantos em bilhões, trilhões de dólares, de reais, não sei. A gente não tem a definição do tamanho ainda, porque precisam fazer Perfurar várias investigações, que são essas perfurações que você acabou de comentar. Mas a gente entende e a gente tem indícios de que essa será a segunda ou a terceira maior reserva de potássio do mundo, perdendo apenas para o Canadá e a Rússia e a Bielorrússia. Entendi. Hoje esse mercado mundial ele é dominado por quem? Exatamente por esses dois que eu acabei de citar, na realidade 3, mas essas duas bacias, né? O Canadá é hoje o maior produtor mundial de cloreto de potássio e a Rússia e a Bielorrússia vêm atrás. E o Brasil hoje importa 98% do que precisa para o agronegócio. E vem desses 3 países que eu já citei e um pouco de Alemanha e Israel. Então, só para eu entender, então, nós temos esse potássio aqui, nós temos esse bem aqui no Brasil, mas o país continua comprando de outros países. Exatamente, né? Como eu disse, a gente importa 98%. Significa que nós somente produzimos aqui no país 2%, de uma única mina que fica situada no estado de Sergipe, na cidade de Rosário do Catete. E é um projeto hoje que tem uma produção muito pequena pelas nossas necessidades. E além disso, já está entrando em final de vida útil, ou seja, a reserva já está se exaurindo. Certo. Agora, a gente ouve a ideia, né, o projeto, tomou o conhecimento da Potássio já há alguns anos, né, desse trabalho de vocês. Mas eu me assustei quando disseram que já tinha 10 anos de atuação de vocês aqui na região. É tudo isso mesmo? Esse tempo todo? Como eu te disse, né, nós começamos aqui imediatamente a partir de 2009, fazendo todo o processo. E o processo minerário ele começa com o quê? Com o requerimento de áreas para pesquisa, porque você ainda não comprovou a existência. Certo. E aí você faz todo um trabalho para comprovar que existe aquele bem mineral e o mais importante, que ele é aproveitável economicamente. Perfeito. Porque não adianta nada ele estar lá e não ter a economicidade. E isso que define é o tipo do coisa ou não? É só uma questão de explorar ou não? São vários fatores, né? Uma primeira coisa é a existência, a concentrabilidade dele e a possibilidade de torná-lo vendável no mercado consumidor, que tem um preço já pré-definido. Como a gente acabou de dizer, a gente importa 98% e paga por isso. Vamos falar um pouquinho dessa qualidade que o senhor falou. Imagino que seja mais ou menos isso. São padrões de qualidade Sim. desse potássio. Em que escala está o material que vocês encontraram aqui na Amazônia?
Então, o projeto Potássio Autazes tem um teor médio de cerca de 30%, comparado com os melhores teores do mundo. Isto é o que está lá a 800 metros de profundidade. Então a gente retira esse material, traz para a superfície e faz uma concentração dele. O nosso produto final vai ter 95% de KCl, que é o cloreto de potássio. Ou seja, vai ter uma espécie de beneficiamento? Exatamente, assim. O termo correto é esse, é beneficiamento. Nós vamos ter uma usina de beneficiamento para poder fazer essa concentração. Certo. E hoje, dentro, imagino que já exista aí uma ideia, né, desse investimento todo, mas uma das coisas que eu fiquei me perguntando é em relação à questão logística desse processo todo, né? A gente tem uma dificuldade objetiva aqui na região, que é a falta dessa logística. Como é que a empresa organiza essa logística, vamos dizer assim, de tirar do solo até entregar isso em algum lugar? Isso tudo já está resolvido, vamos dizer assim, todo esse processo? Bom, está assim. Nós temos já um acordo com uma empresa chamada Hermasa, que faz o transporte por barcaças da maioria da produção do maior produtor hoje brasileiro, que é o Mato Grosso, para portos aqui no Amazonas ou no Pará. Então ele traz do Mato Grosso toda essa produção de soja, de milho, de outros grãos e retorna com as barcaças vazias. Ah, vocês vão aproveitar. Então nós vamos ter uma sustentabilidade, e eu vou começar a falar sobre isso com você, dando este exemplo, de poder dizer e afirmar que o nosso projeto Potássio Autazes vai produzir o potássio mais verde do mundo, ou seja, com a menor pegada de carbono. Depois, se você me permitir, vou dar outros exemplos. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. Será isso. Mas isso é que beneficia muito o nosso projeto. Das barcaças, eles chegam em portos, né, mais ao sul, e aí vão de caminhão para as fazendas. Os mesmos caminhões que trouxeram a produção agrícola. Então, tanto a barcaça quanto o caminhão vão estar pegando o que a gente chama de frete de retorno. Perfeito, entendi. Então, o produtor vai embarcar o produto no caminhão, esse caminhão vai trazer até a barcaça vai trazer para cá. Para cá. O caminhão fica esperando ali, a barcaça vem, carrega na volta o potássio, leva para esse local onde está o caminhão, carrega o caminhão com potássio e vai para aquela... Para a fazenda. Pô, perfeito, né? Então, essa é uma das coisas que a gente gosta de detalhar, porque se questiona muito no desenvolvimento a questão logística. Eu imagino que isso derrube muito o preço também do custo, né, da produção, né? Porque você está, de certa forma, você tem condições de negociar um frete um pouco melhor ali, né? Com certeza a questão do custo é outro parâmetro, né, que a gente também é muito bem sucedido neste projeto. Por quê? Imagine quanto custa a logística de trazer isso do Canadá. Ou se vocês tivessem que montar barcaças, por exemplo, né? Se não existisse, né? Então, o produto hoje que a gente compra maior, ele sai hoje do Canadá, do centro do Canadá, ele viaja 2.000 quilômetros de trem, embarca-se em navios na cidade de Vancouver, desce o Pacífico até o Canal do Panamá, atravessa o Canal do Panamá, entra no Atlântico e desce para os portos brasileiros. Hoje a gente recebe a maior parte do cloreto de potássio nos portos de Santos e Paranaguá. Ainda tem o trajeto até aqui. E você já matou. Além disso, ainda tem o trajeto de caminhão de São centro Paulo, do país, né? Paraná, até o Mato Grosso, tomando como foco o Mato Grosso, que é o maior consumidor de cloreto de potássio hoje no Brasil. Certo. São cerca de 5 milhões de toneladas. Nossa. Agora, o que o senhor coloca aí nos coloca numa vantagem competitiva, imagino eu, muito grande, né? Porque, veja, não só de preço, né? Porque imagino que esse potássio que a gente compra hoje vem com um valor muito acima, exatamente por conta da importação,
né? E aí da variação do dólar, essa coisa toda. Mas acredito também em relação ao fato da gente poder ter isso mais rápido aqui. Exatamente. Quer dizer, o tempo de espera disso, né? Hoje, quanto tempo, essa rota que você descreveu, quanto tempo demora? Nós contratamos empresas independentes para fazer esse estudo para a gente e, pasmem, 107 dias em média. Olha aí. Enquanto o nosso vai chegar ao consumidor final em torno de 5 dias. Cara, isso vai mudar completamente o mercado. Vai ter uma reestruturação no mercado, com certeza, tá? E o mais importante disso tudo, que se você disse, não é a questão de custo, de entrega, é da dependência. Hoje o país é totalmente dependente desse importante insumo para o agronegócio brasileiro. Lembrando que o agronegócio chega a ser responsável por mais de 25% do nosso PIB. Exatamente. E aí eu vou entrar numa situação aí para os seus telespectadores que é muito importante, que a gente está falando de segurança alimentar. Segurança alimentar não só para o Brasil, mas para o mundo. Porque o Brasil hoje é um grande celeiro. De cada 5 pratos de comida que são consumidos no mundo, 1 sai do Brasil. São coisas que às vezes a gente não sabe. 75% do suco de laranja, que é um produto do agro, tomados no mundo, sai do Brasil. Tá, e agora eu quero que o senhor me explique qual é a relação disso com o potássio. Qual é a participação do potássio para as pessoas entenderem aonde é que o potássio entra nessa história da produção? O potássio é um dos 3 elementos essenciais para a fertilização, daí o nome fertilizante, do agronegócio. O famoso NPK, que a gente conhece, que às vezes a gente vai até na loja de produtos, né, para comprar, para colocar nas nossas flores, nos nossos jardins, às vezes na nossa hortinha. O N é do nitrogênio, o P, por incrível que pareça, é do fosfato, porque vem com o pH, e o K é o símbolo do potássio. Perfeito. Então, toda plantação ela depende de receber esses 3 macronutrientes em diferentes proporções. Claro. Porque aí existem os técnicos que fazem a coleta do solo, analisam o solo e veem qual é a proporção de cada um dos elementos que é necessária. E também em função do que você vai plantar. Porque o milho precisa de uma coisa, a soja precisa da outra, o algodão precisa da outra, a laranja precisa de outra. Perfeito. Exemplo, no café, o segundo elemento mais importante é o potássio. Perfeito. Então, isso a gente precisa dizer, então, que esse NPK, ele é, vamos dizer assim, ele é essencial para, vamos dizer, para o nível de produtividade da nossa agricultura, seria isso? Sim. Nós temos uma empresa brasileira que a gente tem que ter muito orgulho, chamada Embrapa, que ela desenvolveu essa possibilidade de nós termos até 3 safras por ano, em função exatamente desse trabalho que eles fizeram no Cerrado brasileiro. Legal. Então, assim, eles desenvolveram a possibilidade de você, com esses recursos, poder fazer isto. Ou seja, uma produtividade muito maior. Por isso que o nosso agro é forte. Por isso é que o nosso agro ele é importante. Agora, é interessante o senhor falar isso da Embrapa, porque são instituições como essa que pouco se ouve destacar esse trabalho científico, né? E eu já tive contato em algumas outras oportunidades com relação a banana, com relação a controle de pragas, coisas de outros segmentos, e eu já ficava assim impressionado com a qualidade com que esse trabalho era feito. Mas é interessante o senhor pontuar, né, o quanto é importante essa questão da gente olhar a produção agrícola, olhar esse segmento da nossa economia como algo essencialmente resultante desse processo científico, né? Com certeza, essas instituições, eu exemplifiquei com a Embrapa, porque ela é uma empresa muito importante, mas existem outros institutos que fazem pesquisas também tão importantes quanto, e é isso mesmo que você falou, é proporcionar o desenvolvimento tecnológico de áreas como esta. Então tem muita tecnologia no agro, tem muita coisa sendo estudada, que nos permite sermos essa potência hoje.
Além disso, as políticas públicas, como, por exemplo, o Plano Nacional de Fertilizantes, que foi inclusive revisado agora pelo governo federal, destaca essas questões. As metas que estão colocadas lá hoje, elas só são atingíveis com o desenvolvimento da bacia evaporítica do Amazonas. Olha, perfeito. Eu queria... A gente falou um pouco vamos dizer assim, da produção para frente, né? Eu quero entrar um pouquinho mais na produção para trás. Queria que o senhor falasse um pouco como é que funciona, como é que vai ser, como é que é o funcionamento dessa extração, qual é o impacto disso nessa região, falar um pouco de impacto ambiental e também do impacto social naquelas cidades que ficam no entorno do projeto. Olá! O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, usou as redes sociais para convocar a população para o CEPAC Brasil 2024, o maior evento conservador do mundo que ocorrerá nos dias 6 e 7 de julho em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O evento contará com palestrantes como os deputados federais Nicolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro, ambos do Partido Liberal PL. Bolsonaro destacou a importância do encontro, que abordará temas como patriotismo, família e liberdade individual, e antecipou o impacto do conservadorismo nas próximas eleições, tanto no Brasil quanto globalmente. Para mais informações, acesse agora mesmo o poder.com. Até mais! Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o imediatoonline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465-7863. Presidente, queria que o senhor explicasse agora um pouquinho para a gente como é que funciona esse processo de produção do potássio, ali na planta, quantidade de gente, como é que se estrutura isso? Bom, então vamos começar pelo começo. Nós acabamos de receber as licenças de instalação que nos autorizam a iniciar as obras. Então, quais são estas obras? A gente precisa fazer 2 poços profundos, que vão a 930 metros de profundidade para atingir o minério que está a cerca de 800 metros, como eu já disse. E aí a gente vai desenvolver a mina subterrânea. Sem impacto nenhum na superfície, nós vamos fazer toda a extração do minério sem ter que afetar nada na superfície. Olha, eu não sabia disso. Aí a gente traz este minério para a superfície por esses poços, que são elevadores, que transportam esse material e faz a recepção na usina. Usina essa que a gente tem que construir. Então nós vamos construir esta usina de beneficiamento numa área que não terá necessidade de nenhum desmatamento de floresta original. Porque Altazes é conhecida como a terra do leite, existiam várias fazendas e a gente pôs a localização da planta exatamente numa área que já havia sido degradada e já tinha sido transformada em pastagens. Perfeito. Construímos essa usina, preparamos para receber este minério e processá-lo. Além disso, nós vamos construir uma estrada. Na realidade, a estrada já é praticamente existente. Ela liga a comunidade da Vila de Uricurituba ao Lago do Soares. E a gente vai só fazer a melhoria da transitabilidade dela, asfaltando, etc. Sim. E tudo. E aí a gente transporta o produto para o porto. No porto, a gente vai ter uma estocagem
e vai fazer o embarque das barcaças no porto na Vila de Uricurituba. Em Urucurituba. Na Vila de Uricurituba, no município de Altazes. E aí a gente faz o transporte pelas barcaças. Perfeito. Então eu já expliquei aqui a questão da construção e um pouco da operação. Perfeito. O processo de operação é tradicional, nós não estamos trazendo muita tecnologia, mas nenhuma inovação tecnológica de risco para o projeto. A gente está usando os processos que já são usados em várias operações do mundo e a gente vai gerar, durante a obra, cerca de 2.600 empregos diretos, em média, chegando a picos de 4.000. Depois que a gente tem a operação por 23 anos, a gente vai gerar cerca de 1.300 empregos diretos e cerca de mais de 15.000 indiretos. Então é um projeto de longevidade, 23 anos no mínimo, com uma geração econômica bastante significativa. Presidente, agora esse período, né, depois da licença, isso foi uma primeira curiosidade, né? Antes da licença eles não podiam construir absolutamente, antecipar nada, né? De construção, de obra, né? Não, vamos lá, o Sistema Brasileiro de Licenciamento Ambiental é dividido em 3 pilares, né? A licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Certo. Né? O órgão ambiental estadual, que é o IPAAM, fez um trabalho sensacional na licença prévia de fazer o quê? A avaliação da viabilidade ambiental do empreendimento e comprovou que ele era viável ambientalmente. Agora, no processo de licença de instalação, que a gente já recebeu a maioria das licenças, eles estão analisando a instalação específica do projeto. E aí a gente instala e é autorizado a iniciar as obras, somente com essa licença. Perfeito, entendi. E depois que a gente está com a obra construída, vem um outro ciclo que é basicamente a comprovação de que o que você falou no passo anterior foi cumprido. Está dentro do projeto. Dentro do projeto, legalmente, seguro, dentro das normas brasileiras. E aí ele autoriza a funcionar. E aí ele autoriza a operação. Entendi. Agora, isso, vamos falar aqui de uma forma de tempo. A estimativa da empresa para esse procedimento que se iniciou agora com essa segunda fase de licenças, até, vamos imaginar, o início do funcionamento efetivo. Isso tem quanto tempo já? Serão necessários cerca de 4 anos e meio de obra, certo, para poder fazer tudo isso que eu acabei de te falar, mais outro benefício que vai trazer um benefício social, que é a ligação com a linha de transmissão que sai de Tucuruí até Manaus. Nós vamos fazer uma linha de transmissão de energia elétrica de Silves até Altazes. Olha só. Com isso, porque a gente precisa da energia elétrica. Claro. E isto vai beneficiar algo em torno de 200.000 pessoas que ficam no caminho que hoje queimam diesel para poder ter a sua energia elétrica. Olha que interessante. Mais um ponto de sustentabilidade do nosso projeto, retirando essa emissão de gases de efeito estufa pela queima de diesel. Eu quero que o senhor fale um pouco sobre essa ideia de ser a usina com menos emissão de gases, mas antes eu queria que a gente desmistificasse um pouco essa parte da degradação. Porque uma das coisas que eu não sabia é que a extração ela é subterrânea, portanto, você vai olhar, você não vai ver nada, né? Tudo está acontecendo ali embaixo. Então, qual é vamos dizer assim, o grande impacto ambiental que pode se ter numa usina como essa, ou se o impacto ele é mínimo, contrariando inclusive muitos discursos por aí? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. A mineração, como um setor, ela tem uma diferença entre a mineração a céu aberto e a mineração subterrânea. Certo. Normalmente, a mineração a céu aberto, ela tem um impacto visual maior, porque acaba que você vê, o termo técnico utilizado é a cava, e o termo leigo que o pessoal usa é o buraco. O buraco. Então, assim, o buraco que você faz para extrair um bem mineral que a sociedade precisa. Dentro dos nossos celulares, tem mais de 70 bens minerais. Então, resumidamente, o impacto é um buraco.
Na mineração, há céu aberto. A céu aberto. Na nossa, é nada. Nem buraco. Nem buraco. Na realidade, nós vamos Tem um ter duto ali, né? uma planta que engloba esses 2 poços profundos, Certo. que são poços de 8 metros de diâmetro. São poços Tá, e grandes, aí a extração acontece ali embaixo. Você vai retirando o que está ali embaixo. Esse espaço que fica, como é que... É curiosidade mesmo, tá? Eu não entendo nada. Mas esse espaço que fica depois da extração, coloca-se alguma coisa ali? Como é que funciona A isso? sua pergunta me dá mais um gancho para eu falar da sustentabilidade do nosso projeto. O espaço vazio que vai ficar lá embaixo é como se fosse o espaço aqui da sala dos seus telespectadores. Você vai tirando ali, né? A gente preserva as paredes para deixar a sustentabilidade. Ou seja, garante que o teto nunca vai cair. Perfeito, entendi. Segundo, nós geramos um resíduo nesse beneficiamento. O resíduo que a gente gera, ele será estocado na superfície temporariamente. Por quê? Porque eu preciso abrir todo o espaço vazio aqui para depois vir preenchendo. E eu levo esse resíduo lá para baixo e preencho o espaço vazio. Sabe aquele cômodo que você guarda um monte de bagunça na sua casa? Sim, sim. É a minha bagunça, mas só que de forma organizada, de forma controlada, de forma autorizada, e eu coloco de volta. E aí deve vir a sua pergunta, qual é o nosso resíduo? Sal de cozinha. O sal de cozinha. NaCl. Então esse resíduo que vocês vão botar de volta é o sal de cozinha? É o sal de cozinha. Resumindo, a gente tira lá de baixo o sal de cozinha junto com o cloreto de potássio, leva lá para cima, tira o potássio, leva o potássio para o agronegócio e devolve o sal de cozinha de onde ele saiu. Perfeito, entendi. Sustentabilidade. Pronto, e agora eu queria que o senhor explicasse por que essa usina ela tem toda essa característica, vamos dizer assim, ambientalmente responsável. Tá. O maior item chama-se geração de gases do efeito estufa provocado pelo consumo de energia elétrica. Perfeito. Enquanto no Canadá eles queimam gás para gerar energia elétrica, enquanto na Rússia e na Bielorrússia eles usam carvão mineral para gerar energia elétrica, nós vamos ligar no grid nacional que nossa matriz energética é 84% renovável. Somente com isso, nós vamos ter uma geração de 1.200.000 toneladas de carbono equivalente a menos, comparado com projetos do Canadá e da Rússia. Entendi. Por ano, desculpa. Entendi. Então, assim, a gente fala em crédito de carbono, né? O governo do Amazonas está trabalhando com um projeto disso, nós vamos poder auxiliar com isso. E aí eu vou engatar no transporte, somente para trazer de países como o Canadá e a Rússia e a Bielorrússia, de trem / de navio para o Brasil, comparado com as nossas barcaças aqui e os nossos caminhões, serão mais 200.000 toneladas de carbono equivalente a menos na atmosfera. Soma-se a isso o trajeto em si, né? Não, então, por causa da redução desse trajeto. Da distância, né? Né? Essa questão da energia elétrica para as comunidades da margem direita do Rio Amazonas, que hoje não tem acesso. Então, o próprio Altazes, com 42.000 habitantes, que hoje queima diesel para poder gerar energia na cidade. Além, logicamente, da variabilidade e da instabilidade. Entendi. Então, a gente está falando de uma verdadeira revolução, né? Assim, tudo que você descreve para mim, para quem conhece o interior do estado do Amazonas, certamente isso é algo que vai virar uma chave, né, dentro, vamos dizer, daquele contexto muito de subdesenvolvimento mesmo. E isso eu queria que você falasse um pouco, se a empresa tem um setor ou tem esse olhar para esse desenvolvimento social, né? Não sei se isso é uma contrapartida do projeto, mas eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, porque a gente acha que só tem coisas positivas, né? Assim, um desenvolvimento, mas às vezes quando ele é muito acelerado, a própria cultura das pessoas acaba meio que se embaralhando ali com aquilo. E eu queria que o senhor falasse um pouco dessa preocupação da empresa em, vamos dizer assim, em colaborar para um desenvolvimento
que seja de fato organizado, né? E que a gente veja de fato a cidade, né? Crescendo, a economia crescendo, as pessoas tendo mais oportunidade, né? E tudo mais, porque isso de fato é algo que a gente não vê muito na região. O que a gente tem a grande realidade são muitas cidades que vivem daquela economia do contra-cheque, do repasse federal. Uhum. Bom, a Potássio do Brasil, ela é uma empresa cidadã, começando por isto. A gente tem hoje mais de 30 programas socioeconômicos e ambientais para serem implementados em Autazes e na região. Por quê? Porque existe uma influência que pode atingir outros municípios. Perfeito. Né? Logicamente que eu vou dar alguns exemplos aqui para ilustrar, mas os pilares mais importantes são os pilares básicos. Saúde, educação, saneamento básico, coisas que vão beneficiar as populações. Perfeito. Correto? Então, vou te dar um exemplo de um dos programas que a gente tem. A gente quer fazer a recuperação de uma área 10 vezes maior do que a que a gente vai impactar. Infelizmente, a área que a gente vai impactar é pequena, como eu te disse, Sim. apenas 500 hectares aproximadamente. Mas mesmo assim, é um compromisso da empresa. E de que forma que nós vamos fazer essa regeneração? De comum acordo com os ocupantes. Porque, eventualmente, eu posso fazer um plantio de uma determinada árvore que dê um benefício para a comunidade. Certo. Ou eu posso simplesmente voltar com a floresta nativa dentro de um programa que a gente chama, né, de plano de recuperações de áreas degradadas. Certo. Né? Esse é um exemplo. Além disso, né, a gente sabe que existe nuances da região. Autazes é a terra do leite. Certo. Eu fui informado, né, que o Autazes ganhou até um prêmio de um queijo muito bom num concurso em Minas Gerais. Eu sou mineiro, viu, gente? E lá tem queijo muito bom, né? Exatamente. Por que não trazer recursos, trazer informação, trazer conhecimento, caso os produtores rurais queiram, porque a gente não pode obrigar também. Então a gente tem que ter esse cuidado e essa questão de negociação com eles também. Mas, por exemplo, né, como eu sou mineiro, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que acho que é de Uberlândia, eles têm destaques nessas áreas. Né? Minha filha, desculpem eu falar coisas pessoais, minha filha estuda veterinária na UFMG. Ela tem uma matéria que chama leite. Então, assim, é interessante a gente trazer conhecimento. E a gente tem um compromisso de capacitação técnica de quem a gente vai utilizar, tanto na nossa operação como emprego direto, quanto quem a gente vai depender através dos indiretos. Então eu vou precisar comprar leite. Desculpa eu usar o exemplo do leite. Eu vou precisar comprar o queijo. Eu vou precisar comprar o pão. Então a gente vai precisar também de trazer esse benefício e essa melhoria, de uma certa forma, no que a gente tem hoje disponível na região. Bom, eu queria aprofundar um pouquinho mais no próximo bloco sobre essa questão do investimento em pessoal, né? Quer dizer, a formação, porque nós estamos falando de um processo que tem pelo menos aí umas 2 ou 3 décadas de trabalho e de convivência com aquela região, com aquela comunidade. E eu queria saber se a empresa, está no radar da empresa, essa preocupação em fazer com que esses postos de trabalho sejam também empregados, vamos dizer assim, com pessoas daquela região. Olá! O presidente Lula do PT sancionou o projeto de lei Mover. A nova legislação inclui a taxa das blusinhas, que estabelece um imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até $50, o equivalente a R$ 275, e que deverá estar vigente a partir de 1º de agosto. Produtos acima desse valor terão uma taxa de 60%, com desconto de $20 entre $50 e $3.000.
Medicamentos continuam isentos até US$ 10.000, mas a redução da alíquota de importação de autopeças nacionais foi vetada. Para mais informações, acesse agora mesmo o poder.com. Até mais. Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o imediatoonline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465-7863. Então, presidente, queria que a gente falasse um pouco agora sobre o povo dali, né? Como é que você já tem um levantamento do perfil daquele povo? Vocês têm pensado sobre isso? Quais são as estratégias ali para envolver, para gerar emprego ali mesmo? Bom, o compromisso da Potássio do Brasil, público e divulgado, é empregar e garantir o emprego nos trabalhos diretos de no mínimo 80% da população local. Então, esse é um compromisso que a gente já está preparando para cumprir com a capacitação das pessoas para a operação do projeto, ou seja, para os 23 anos. Porque obra é uma coisa que você passa ali sazonal, temporariamente, né? E muito especializado. Então, por exemplo, não adianta eu preparar uma pessoa de Altazes para ser especialista na escavação de um poço profundo, que a gente não vai ter outro tão cedo. Apesar da gente ter a oportunidade de abrir outras minas, mas é uma coisa muito especializada, que só para vocês saberem, existem cerca de 5 empresas no mundo que fazem esse tipo de serviço. Tão específico que tão né? específico. É lógico que uma pessoa de Altazes vai poder ser especialista e ganhar o mundo. Não estou dizendo que não possa acontecer isso. E a gente vai poder incentivar isso. Mas aí são casos mínimos. Bem específico. A gente está querendo trabalhar no geral. No geral 80% no mínimo dos empregos gerados pela Potássio do Brasil serão locais. E essas pessoas, elas têm que ter que tipo de qualificação? Qual é o foco da qualificação? Então, algumas qualificações são genéricas. Logicamente que a gente vai poder estar cursos técnicos, cursos gerais e tudo. E algumas são muito específicas. Por exemplo, a operação de um determinado equipamento, ele vai ser treinado não por órgãos de institutos ou de escolas, ele vai ser treinado pelo próprio fabricante do equipamento. Perfeito. Então é como se você dirigisse um carro de uma determinada marca e você contratasse a fábrica para te ensinar a dirigir. Perfeito, entendi. Então a gente, quando compra pacotes de equipamento, eles vêm normalmente associados com treinamentos específicos. Lógico que existem os treinamentos básicos, que aí esses institutos vão poder nos auxiliar. Inclusive, né, a gente teve uma oportunidade de conhecer o navio escola Samaúma 2 do Senai e eu fiquei impressionado com os tipos de treinamento que são capazes de serem dados naquele tipo de entidade e naquele tipo de estrutura que sai navegando pela Amazônia, exatamente isso é bem típico daqui. Levando em consideração uma coisa que não era natural para os conhecimentos de outras áreas do Brasil. Fiquei muito impressionado com isso. Legal. Posso dizer que a gente já tem experiência nisso. Quando eu implantei o primeiro projeto de cobre da Vale no estado vizinho do Pará, nós entregamos 93% de operadores locais. E lá é um exemplo disso, né? Lá, mineração, lá tem várias minerações. Mudou a exato. Então, assim, todas as vezes que a gente fala de mineração no Brasil, né, tem gente que torce a boca, mas você olha, por exemplo, o Pará, é óbvio que, guardadas as devidas proporções, mas a economia do Pará é uma economia completamente independente, por exemplo. Aqui a gente fica naquela dependência eterna, né, de um modelo de substituição de importação e tal.
E é claro, né, que a gente olha o Pará e diz assim, poxa, mas o Pará consegue, né? Por que a gente não consegue? Então hoje a gente consegue enxergar em projetos como esse, né, a possibilidade da gente caminhar numa direção diferente. Com certeza, né? Cada estado tem a sua, né, predominância. Minas Gerais tem Minas no nome, né? Eles brincam se Minas Gerais não tivesse a mineração, chamaria Gerais. Então, assim, é muito interessante isso. E existe essa questão da rigidez locacional, né? O potássio está aqui no Amazonas. Não tem como você pegar o potássio que foi colocado aqui há mais de 250 milhões de anos e mudar ele de lugar. Assim como você pode pegar uma fábrica do distrito industrial e mudá-la de lugar. Bom, já que a gente está falando de pessoas, de treinamento, essa coisa toda, eu queria falar um pouco sobre a participação dos indígenas. Primeiro eu queria entender, porque eu ouvi muita coisa. Primeiro de que aquilo ali não eram terras indígenas, estava próximo, não estava dentro. Aí depois começaram a dizer, depois de um tempo, que já era terra indígena. Efetivamente, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa relação. O que aconteceu nesse espaço de tempo, né, com essa relação que se estabeleceu hoje com esses povos? Bom, em primeiro lugar, a empresa, né, tem a convicção e já comprovou isso até com a própria FUNAI, que o nosso projeto não está em terras indígenas. Perfeito. Pelo contrário, nós fizemos um desmembramento de uma parte que estaria dentro de uma terra indígena delimitada e não ainda homologada. Então isso está claro, isso está pacífico, já está... foi comprovado. Foi comprovado e tem documentos sobre isso. Sobre a relação com as pessoas indígenas ou não indígenas, a empresa também faz um tratamento muito equalitário. Nós assumimos um compromisso em termos de desenvolvimento da população indígena com alguns critérios adicionais, proporcionando também ao povo indígena Mura que pudesse ter empregabilidade também no nosso projeto. Perfeito. Eu tive a oportunidade de trabalhar com os indígenas canadenses e sei que é possível, caso eles queiram. Lembra que a gente falou sobre isso? Não é nada forçado, né? Tem que... Se eles quiserem, eles podem também participar de capacitações para virarem tanto funcionários próprios da Potássio ou até prestadores de serviço. Vou dar um exemplo para você. Se um determinado indígena ou um conjunto de indígenas quiser se organizar e fazer cursos de moda, cursos de preparação de costureiros e etc., costureiros, quando eu digo, podem ser femininos ou masculinos, a gente vai precisar de uniformes, a gente vai precisar de equipar os nossos funcionários. Eles podem ser estes prestadores de serviço. Ou o que eles quiserem. É um exemplo, ou o que eles quiserem. Entendeu? Então, assim, a gente tem o compromisso de dar chances iguais e eu assumi o compromisso público de também dar, em termos de capacitação, a prioridade aos indígenas. Certo. Agora, em que momento... A gente sabe que houve muita disputa política em torno disso, política no sentido ideológica, né, de não exploração, aquela coisa toda. Eu acompanhei de perto, eu estive numa aldeia, Terra Preta, salvo engano, né, reuni com 30 lideranças lá e assim, foi unânime, né, unânime o apoio deles ao projeto. Assim, não teve um que dissesse assim, não, nós não queremos, pelo contrário, criticaram muito o posicionamento de ONGs, entidades, querendo tomar o direito deles de decidir. Eles disseram, olha, nós temos capacidade de decidir, etc. Essa relação, ela foi direta, a partir do momento que ela foi direta, ela foi diferente, né? Como é que a empresa construiu essa relação? Porque me pareceu que assim, a relação estava muito bem organizada com eles já, assim, já não havia maiores dificuldades de entendimento deles do que viria com o projeto da Potássio. Bom, é importante salientar que a consulta ao povo Mura que foi realizada, ela foi baseada numa convenção chamada Convenção 169 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, da ONU. Então, assim... Não foi da cabeça, né? Não, existe um guia que seguiu isso. Perfeito. Ela é importante porque ela é livre, prévia, informada e de boa fé.
Então, a partir do momento que ela é livre, traz essa característica de eles poderem decidir como irão fazer. E eles decidiram dessa forma. Quando você fala dessas lideranças e desta aprovação, foi feito um trabalho de consulta onde mais de 90% do povo Mura aprovou o projeto. Tanto é que levaram ao governador, ao prefeito, ao presidente do IPAAN, à ministra dos povos indígenas, este resultado. E o que eles sinalizaram até em algumas entrevistas, que eles querem ser respeitados. E a Potássio os respeita. Então é importante registrar que a Potássio respeitou esse processo de consulta, ela respeitou como eles gostariam de fazer o processo de consulta e recebeu de muito bom grado esta informação. A interação com eles é uma interação saudável, tanto é que nós nos comprometemos a ouvi-los num programa chamado Bem Viver Mura, que a gente quer fazer uma consolidação com os nossos mais de 30 programas socioeconômicos e ambientais. Por quê? Porque a empresa viu que os pilares são muito parecidos. São saúde, educação, cultura, saneamento. Exatamente. E a gente tem condição de fazer um trabalho conjunto. Então é nisso que a gente está colocando todos os nossos esforços agora. Eu acho que a grande preocupação, presidente, inclusive não só dos Mura, mas também da comunidade que vive ali, é a empresa, qualquer empresa, tá? Não estou falando só da Potássio, é chegar, explorar, ir embora, não ficar nada, as pessoas não terem oportunidade. Acho que sempre a preocupação é essa, né? Das pessoas não serem ouvidas, não serem acolhidas no projeto. Isso o senhor garante que não acontecerá nesse projeto. As pessoas vão fazer parte do... Eu posso te garantir, inclusive eu fui convidado para uma audiência pública na Câmara dos Vereadores exatamente para ouvir e poder falar com o povo. E eu estava lá sexta-feira passada exatamente demonstrando a eles que essa condição ela não vai acontecer. Não vai não só por causa da empresa, mas porque o povo também, com seus representantes, precisa estar atento a isso. A mineração tem uma característica, ela tem início, meio e fim. O minério não vai ficar lá o resto da vida. Falei para você, 23 anos de vida de operação. A empresa vai se preparar para entregar tudo conforme ela deixou. A comunidade, a sociedade, o poder público municipal, estadual e até federal precisam também estar atentos a esse pós-mina. Qual vai ser o que vier depois? Tem que aproveitar para pegar nesses 23 anos tudo que for necessário de resultado positivo desse projeto e construir uma nova realidade a partir daí, né? E não precisa reinventar a roda. Já tem gente fazendo isso em outros locais. Outros modelos, outros né? modelos. Não é o primeiro projeto. Exato. Então, assim, existem municípios que estão criando fundos soberanos. Olha aí. Poupando um pouco do que vai ter de benefício agora. Dos royalties ali, né? Dos royalties, que são chamados oficialmente pela legislação brasileira de CEFEM. CEFEM. Contribuição financeira sobre a exploração mineral. Então você recebe, o município recebe um pacote desse, né? E aí ele pode guardar um pouco pensando o futuro. No pós 23 anos. Isso é uma coisa que também a gente vai incentivar o poder público a conhecer isto e tomar a sua decisão. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa visão, o senhor que trabalha no segmento, qual a sua visão em relação à questão, vamos dizer assim, mais política, seria mais ou menos isso, mas não sei se seria bem político, mas uma visão mais macro, dessa relação das nações, dos países ou das localidades com a exploração mineral. O senhor acha que isso é um mal para a humanidade, isso é um bem para a humanidade? Qual é a sua visão em relação a essas visões essas visões em relação à mineração no mundo? Bom, a mineração é uma atividade essencial. Tanto é que durante a Covid ela foi declarada como uma atividade essencial. Por quê? Até a água que
você bebe é mineral. Se ela não for mineral e se você captá-la de algum curso de água, ela precisa de um tratamento. O tratamento só é possível com bens minerais. Então a gente depende da mineração desde a hora que a gente acorda. Você vai escovar seus dentes, na pasta dental tem minerais. Tudo hoje que você tem de qualidade de vida tem um bem mineral. Então a sociedade, ela colocou a qualidade de vida dela com a dependência desses bens minerais. Isso não é de hoje, não. Desde a idade da pedra. A pedra foi um dos primeiros artefatos que o homem desenvolveu para ter melhor qualidade de vida. Ele melhorou a caça, ele melhorou a cozinha, através de ferramentas que ele desenvolveu de bens que saíram das rochas, ou seja, bens minerais. Só que naquela época não eram conhecidos como mineração. Exatamente. Então, assim, né, a gente tem isso como uma necessidade. E aí você próprio vê, até para comer você depende de bens minerais. Porque todos os 3 elementos saem de produtos gerados na geologia. O nitrogênio, ele sai normalmente dos gases, que são depósitos que foram criados na crosta terrestre. O fosfato sai de minas de fosfato e o potássio de minas de potássio. Então, assim, até para a gente comer, e lembrando que o objetivo sustentável da ONU, número 2, é alimentação. Fome zero. Fome zero. É. Então não faz muito sentido, a verdade é essa, né? É uma discussão que me parece meio contraditória, né? Na parte prática. Assim. Né? E aí é interessante você ter um balanço disso. É possível fazer mineração sustentável? A resposta é. E que é a prova? Projeto Potássio Autazes. Certo. Eu queria só para a gente fechar um pouco mais isso. No mundo hoje, né, a gente também é a mesma coisa. A gente tem aquela referência. Outro dia eu estava exatamente lendo sobre isso e algumas pessoas, e a gente vê muito artigo crítico, né, que viés mais ambiental, dizem que a mina tal acabou com determinada região lá não sei aonde, a mina não sei o que acabou com... Hoje em dia não tem mais essa realidade de acabar, né? Hoje a tecnologia, creio eu, já desenvolveu o mecanismo suficiente para que esses impactos não sejam como eram antigamente, não? Com certeza. A sociedade, melhorando a sua qualidade de vida, ela melhorou as exigências. E com isso as políticas públicas, inclusive as políticas de licenciamentos ambientais ou licenciamentos sociais, tiveram uma melhoria significativa. E a fiscalização acompanha isso. Então, assim, com certeza, a tendência que aconteceu é de estar sendo cada vez mais criterioso. Mas o que eu digo assim, hoje a gente tem tecnologias assim, suficientemente bem desenvolvidas para a gente ter, por exemplo, essa tal da exploração sustentável. A gente já pode afirmar assim, olha, hoje a gente consegue fazer a extração, vou dar um exemplo para não falar do potássio, extração de ouro com níveis extremamente controlados de poluição e tal. Não há por que ter medo. Com certeza a tecnologia evolui e vai continuar evoluindo. O exemplo que você deu do ouro. Antes era comum e natural usar o mercúrio. Sim. E houve uma substituição por outros métodos de você extrair o ouro daquela determinada rocha. Então isso é natural. Por causa de quê? Por causa de uma exigência da sociedade. Então as coisas caminham juntas, mas não vão parar. Né? A gente, se pensasse no telefone celular há 10 anos atrás e como ele é hoje, a gente viu que as coisas vão evoluindo. E vão evoluindo por causa de questões tecnológicas que você vai incorporando. A maior parte delas utilizando bens minerais. Perfeito. Agora, presidente, eu queria a sua visão um pouco sobre a exploração mineral na Amazônia. A gente está vivendo um momento de muito debate sobre isso, principalmente por conta de questões... Interessante, né? Hoje a gente está discutindo outras formas de economia e aí a mineração entra em virtude de uma discussão tributária, né? A gente está discutindo a reforma tributária, só que
Com o impacto da reforma, a gente começa a dizer, bom, beleza, vamos perder receita e tal, precisamos criar outros meios. Qual é a sua visão sobre a exploração das riquezas na Amazônia? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que existe a chamada rigidez locacional. A gente tem que fazer pesquisa para saber qual é o potencial geológico, consequentemente, de mineração do Estado ou no Estado. Porque não existe uma garantia de que você vai encontrar todas as substâncias minerais naquela determinada região. O Amazonas já conhece bem? Conhece por causa de trabalhos feitos por empresas que passaram por aqui. A própria Petrobras foi quem descobriu o potássio, porque ela estava buscando o óleo e o gás. Certo. A CPRM, né, que é o Serviço Geológico Brasileiro, também fez diversas pesquisas aqui, mas a gente ainda, no Brasil, e aí eu estou generalizando, tem pouco conhecimento do nosso subsolo. Ainda é pouco, é? Ainda é pouco. E eu posso te dizer uma coisa, que a atividade de mineração, em termos de geração de riqueza, é a que menor impacta. Isso é em qualquer lugar. Se você pega setores e analisa quanto de geração de valor que você tem por hectare, geração de tudo, riqueza, de emprego, normalmente a mineração está no topo. É mesmo? Exatamente. Isso é uma visão que as pessoas não têm, né? Esse é um negócio interessante, né? Uma visão que, na verdade, é o inverso. As pessoas falam em mineração, via de regra, a imagem que vem, aquele negócio, muita gente suja, aquela coisa toda, né? Esta imagem, ela é provocada exatamente por atividades ilegais, que às vezes são realizadas. Acontece, né? E aí não pode se associar uma atividade ilegal a um setor que pode ser organizado e que deve ser organizado e que tem que ser organizado. Mas o senhor, como especialista, o senhor acredita que a mineração ela é um caminho para a economia do Amazonas? Com certeza. Não tenho dúvida. Conhecendo tudo que já existe, ainda que seja pouco de conhecimento científico? Não tenho dúvida e posso te garantir que dá para você fazer uma atividade sem ter grandes impactos. E economicamente, teria um impacto interessante para nós? Mudaria a nossa realidade se a gente explorasse aquilo dentro de todas as regras, critérios, etc.? A gente teria um estado diferente do ponto de vista econômico? Diferente eu não posso lhe afirmar, porque depende tudo da evolução que vamos ter, né? Então, assim, o planejamento estratégico do Estado, ele vai estar também buscando esse crescimento com outros pilares. Sim, né? Claro. O próprio gás já trouxe uma modificação para o Estado. O turismo, que é um outro pilar que é analisado pelo Estado, também faz diferença. E a própria biotecnologia, de tirar toda essa questão tecnológica da própria floresta, é também um dos pilares que pode ser implantado e também evoluir. O que eu posso dizer é que o outro, que é a mineração, também é uma alternativa viável, possível e deve ser respeitada. Isso é que é importante. Eu acho que a sociedade ela também tem que ser cada vez mais bem informada, e obrigado por me dar essa oportunidade aqui, para mostrar que é possível. Perfeito. Presidente, eu queria, para a gente encerrar a nossa entrevista, queria que o senhor falasse um pouco, se o senhor tivesse a oportunidade de conversar com pessoas que ainda estão, vamos dizer assim, ressabiadas, e não conhecem muito bem o tema, né? Mas que vêm dessa cultura de achar que a mineração é algo para destruir e tal. Que mensagens, né, o senhor daria para elas que vão viver nos próximos anos essa realidade com o trabalho da potássio aqui na nossa região? Principalmente esse pessoal que está agora lá, que vive ali naquela região. O que eles podem esperar disso nos próximos anos? Bom, o que nós temos o compromisso é de fazer uma mineração sustentável, de fazer ela de forma participativa. Então, nesses programas que eu citei aqui para você, que a gente tem para implantar, nós queremos a participação da sociedade e que nós estamos de portas abertas para aqueles que tiverem qualquer dúvida, chegarem até a gente, conhecerem, porque a gente vai poder falar como que estamos planejando fazer essa mineração sustentável.
Com isso, a gente espera que ela tenha uma visão diferente do que ela tem hoje, tendo em vista que você falou que ela pode ter uma visão que seria contrária à mineração de uma forma em geral. Como você levou para o nosso projeto, eu tenho que falar que não seja contrária à implantação do nosso projeto, porque o balanço entre os benefícios que a gente vai trazer, todos eles, né? A gente tem lá alguns impactos potenciais e tudo, todos eles estão sendo buscados medidas mitigadoras ou até de eliminação daquele potencial risco. Perfeito, presidente. Eu queria agradecer a entrevista, desejar sorte, sucesso. Eu sei que esses últimos 10 anos foram de muita luta, muita batalha para que o projeto chegasse no ponto que está, mas a gente, obviamente, sempre acredito que o tempo também foi importante para que a gente chegasse agora e tivesse um apoio até maior da sociedade para o projeto, porque, querendo ou não, foi uma oportunidade também da gente discutir mais ao longo desse período, né? Obrigado pela entrevista. Bom, nós é que agradecemos esse convite, estamos à disposição dos seus telespectadores. Se chegar alguma pergunta para você aqui que eu já tenha saído, pode falar que a gente responde com o maior prazer e estou à disposição para um retorno aqui em breve. Obrigado. Nós somos a RND TV, canal 38.1. Fazemos parte da Rede Norte Digital, de onde fazem parte também a Rádio ZLZN e o imediatoonline.com. Com mais de 2 milhões de seguidores no Facebook e Instagram e mais de 100 milhões de visualizações. Nossa programação é voltada para a informação e o entretenimento. Tudo com muita responsabilidade e credibilidade. Traga sua marca para anunciar conosco. Fale com o nosso departamento comercial 98465-7863. Olá! O deputado federal capitão Alberto Neto, do PL, pré-candidato a prefeito de Manaus, reforçou sua campanha ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro em um vídeo divulgado nesta quinta-feira, 27. Apesar de estar em 4º lugar nas pesquisas, ele mantém sua candidatura diante de movimentações para uma possível aliança entre União Brasil e Partido Liberal, com Roberto Cidade como cabeça de chapa. Após reuniões em Brasília, Alberto Neto garantiu o apoio financeiro máximo do fundo eleitoral do PL e anunciou 2 visitas de Bolsonaro a Manaus durante a campanha. Para mais informações, acesse agora mesmo o poder.com. Até mais!